Muito bem. Olá, professor. Olá, demais colegas da cadeira. Vou começar aqui a apresentação do tema que eu peguei para apresentar na aula. E o tema foi sobre o ativo imobilizado. O CPC 27, né? Bom, o CPC 27, eu dei uma lida geral nele, né? Eu li todo ele. E aí eu peguei os pontos assim que eu achei mais relevantes, né, para a matéria, assim, para a explicação. Espero que o áudio fique bom também. Eu fiz alguns testes nessa filmagem. Eu tentei colocar o microfone do fone de ouvido para ver se melhorava. Enfim, espero que fique adequado também o áudio. Bom, mas que nem eu estava falando, eu li todo o CPC e aí peguei os pontos assim principais que eu achei sobre ele, né? E eu posso dizer assim que foi um CPC bem tranquilo, não é um CPC muito longo, muito extenso, e ele também não é um CPC onde tem ali muitos termos difíceis, né, muitos termos técnicos. Um CPC bem tranquilo de entender, não tive assim muita dificuldade. Inclusive, ele coloca até alguns exemplos ali. Ele fala como deve ser tratado, né, o ativo imobilizado, e em algumas situações ele mostra até alguns exemplos. Isso é bom para o entendimento, isso ajuda, e na verdade, assim, uma visão assim, pessoal minha, que é bem complicado em relação aos CPCs e até de modo geral o assunto de contabilidade quando é passado nas aulas, enfim, é um pouco complicado de entender porque eu vejo que as normas contábeis, as definições, os conceitos, todos eles vêm de uma realidade dos negócios, né? Eles existem em torno, em função de uma realidade que aconteceu premeditadamente, né? Então, alguma situação aconteceu lá na empresa, no decorrer dos negócios, né? E foi necessário criar aquele conceito específico. E por isso, daí, esses conceitos são incorporados nos CPCs, enfim, até o próprio IFRS fala muito o órgão lá de Londres, lá da contabilidade internacional, eles falam muito de contabilidade e informações geradas para investidores, né? Então carrega todo esse conceito que muitas vezes essas situações que são os exemplos e das quais são gerados esses conceitos de contabilidade, elas não são assim explicadas nesse contexto dos CPCs. Então, por mais que aconteça ali, por mais que esteja escrito ali valor justo, o conceito de valor justo é tal, tal coisa, é um preço que ele seria pago preço de venda que seria pago no ativo na data da mensuração e tudo mais. Tudo isso teve uma situação que gerou esse conceito. E essa situação que seria a chave seria o exemplo chave para entender o conceito, que faria todo sentido para o aluno que não tem a bagagem, né, não tem o vocabulário, não tem o linguajar dos CPCs para entender. Essa situação não é trazida na hora da explicação, né? Então fica um pouco complicado. Enfim, eu não sei se eu me fiz entender, mas é importante isso, eu vejo assim, né? Mas, enfim, esse CPC, como eu estava falando, ele traz alguns exemplos e aí ajuda, né, no entendimento, né? Então, vamos dar início aqui nele. Bom, o CPC ele começa, como todos os outros CPCs, né, falando sobre o objetivo do CPC. E aí diz o seguinte: o objetivo deste pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. Os principais pontos a serem considerados na contabilização do ativo imobilizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação dos valores, dos valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização a serem reconhecidas em relação aos mesmos, né? Bom, então esse objetivo aqui, esse texto,
Ele faz muito sentido num contexto onde a contabilidade é vista como linguagem dos negócios, né? Então, a fim de que todos falem a mesma língua, é necessário que o CPC estabeleça o tratamento contábil para dar, que é o objetivo dele ali em relação ao ativo imobilizado, né? Então, ali quando diz ali, ó, o objetivo do pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento, é justamente isso, né? Que eu expliquei. Imagina que um investidor quer investir numa empresa, partindo do princípio, né, das demonstrações e informações para investidores. Né? Imagina que o investidor quer investir na empresa e ele tem um conceito de como deve ser tratado o ativo imobilizado. A empresa que está apresentando as demonstrações, por sua vez, tem uma outra ideia de como se apresenta o ativo imobilizado. Né? Então, aí uma segunda empresa tem uma outra ideia de como se apresenta o ativo imobilizado, e aí uma terceira empresa tem uma outra ideia, cada um vai ter uma ideia específica. Não, então o objetivo do pronunciamento é justamente dar esse tratamento contábil como um padrão para que todos falem a mesma língua, né, a língua dos negócios ali, para que todo mundo consiga se entender ali nas demonstrações, né? Enfim, aí ele segue, né, o alcance. Não se aplica esse pronunciamento a ativos imobilizados classificados como mantidos para venda, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 31, ativos biológicos relacionados com atividade agrícola que não sejam plantas portadoras, isso aqui é importante, não pode ser plantas portadoras, reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação, né? Ver o pronunciamento CPC 34, no caso de exploração e avaliação de recursos minerais, né? Bom, seguindo. E aí ele começa com as definições. A definição aqui, ela não está exatamente eu não coloquei ela exatamente na ordem que está o CPC, mas eu quis começar com a definição já de ativo imobilizado, que é o ponto principal, né? A definição aqui, leia-se conceito, né? O CPC traz o conceito. Então, ali diz, o ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e se espera utilizar por mais de um período. Aqui é importante destacar que quando o CPC coloca e, precisa ser as duas coisas juntos. Então, o item A e o item B precisam estar juntos. Não adianta ter o item A ou o item B, entendeu? Um ou outro. Tem que ser os dois juntos, né? E aí ele continua seguindo ali. Correspondem aos direitos que tenham por objetos bens corpóreos, destinados à manutenção das atividades da entidade, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Bom, daí ele segue ali com mais definições, mais conceitos, né? Valor contábil é o valor pelo qual o ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Isso aqui é bem tranquilo, todo mundo, acho que nesse patamar do curso todo mundo já entende o conceito de valor contábil. Valor específico para a entidade, ou no caso valor em uso, é o valor presente dos fluxos de caixa de que a entidade espera obter com o uso contínuo do ativo e com a alienação final de sua vida útil, ou incorrer para a liquidação de um passivo, né? Então, aqui é o valor em uso, né? A gente viu também, acho que foi em teoria da contabilidade, no caso, o valor futuro descontado, o fluxo de caixa futuro descontado ali a valor presente, né? Enfim. E aí ele segue, né? O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um ativo e o seu valor em uso, né? O valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir todas as despesas estimadas de venda,
caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim da sua vida útil, né? Bom, o valor residual que a gente tinha visto também lá no intermediária, bem lá no início do curso. O valor residual ali, ele é um valor que fica com o ativo depois de que a gente incorre toda a depreciação dele, né? Então vamos supor que o ativo custe 100 mil e ele tem um valor residual de 20 mil. O valor depreciável dele será 80 mil, portanto, né? É o valor que pode depreciar. As métricas para definir o valor residual aí é uma estimativa, né? É uma coisa um pouco mais subjetiva assim ao que a entidade espera do ativo, quanto tempo que a entidade vai dar de vida útil para ele, enfim, né? E aqui também eu queria comentar que o CPC ele começa fazendo essas definições que são importantes para entender conceitos depois que serão, ou melhor, explicações posteriores que vão ser dadas no próprio pronunciamento, né? Então, por isso ele começa com essas definições. Aqui, ó, planta portadora é uma planta viva que é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas, é cultivada para produzir frutos por mais de um período e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. No caso aqui faz muita referência ao CPC do ativo biológico, né? Enfim, então segue. O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um ativo e seu valor em uso. Eu acho que esse aqui eu errei, devia ter tirado, porque eu já tinha colocado no slide anterior. Bom, mas enfim. O valor residual de um ativo é o valor... aqui também. Bom, enfim, segue. A vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter para a utilização do ativo. Bom, aqui, vida útil, que nem a gente tinha comentado antes, né? A questão ali do tempo que a entidade espera utilizar, e aí esse tempo é subjetivo a cada entidade, né? Algumas entidades vão esperar, sei lá, 5 anos, ou outras 10, enfim, dependendo do ramo de negócio, dependendo da máquina, dependendo do número de manutenções que essa máquina vai receber, dos cuidados que ela vai receber ao longo do ano, dos anos, dependendo do jeito, se vão cuidar dela direito ou não, né? Dos cuidados que vão ter com ela. Enfim, e aí ali no item B, o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Aqui daí já diz em relação à vida útil, não é atrelada ao tempo, diríamos assim, né? Mas sim ao número de unidades que a entidade espera produzir com essa máquina, né? Enfim, então segue. Bom, agora passando na parte do reconhecimento, o CPC, enfim, ele separa ali os tópicos, né? Então antes a gente estava falando das definições e agora a gente passa na parte do reconhecimento. E aí diz: o custo de um item do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se e apenas se for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade ó, a questão do E aqui de novo, né? Tem que ser os dois itens juntos de novo. E o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. E aí, vocês podem ver ali que eu deixei uma perguntinha, né? Mas e a estrutura conceitual R2 de 2019? O que acontece? A estrutura conceitual, ela foi lançada, eu não lembro que ano direito, mas acho que foi, sei lá, 2008, 2010, não lembro bem, mas eu sei que ela foi lançada uma nova versão, que é a revisão 2, em 2019. E nessa revisão de 2019, eu lembro que a gente viu isso na cadeira de teoria da contabilidade também, foi retirado uma parte ali da conceituação de ativo, né? Não falava especificamente ativo imobilizado, mas era ativo de uma maneira geral, assim, né?
E aí o que acontece? Ele tirou essa parte aqui, ó, aquela parte ali que fala sobre ser provável que futuros benefícios econômicos fluirão para a entidade. Né? Ele tirou essa parte aí, saiu do CPC. E aí, deixa eu até pegar a definição aqui melhor, porque daí a gente ativo, deixa eu procurar aqui. Eu tô com aqui eu tô com o CPC aberto na outra tela. E aí eu já li direitinho a definição para ficar melhor explicado. Só um minutinho aqui. A definição de ativo aqui, ó. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem potencial de produzir recursos econômicos. Então aqui nessa nova versão, nessa nova revisão dos CPCs, não tem mais o termo ser provável que futuros benefícios econômicos estão associados ao item e fluirão para a entidade. Então não precisa mais ser provável para ser considerado um ativo. E é claro que aqui no ativo imobilizado, a gente está falando de reconhecimento, né? Um critério para ser reconhecido como ativo. Não significa necessariamente que ele vai ser ou não um ativo imobilizado, né? Mas eu fico pensando assim, se esse critério de reconhecimento estava atrelado à definição de ativo da estrutura conceitual, será que mudar a definição de ativo na estrutura conceitual não implicaria também em mudar esse critério de reconhecimento do ativo imobilizado? Né? Porque está escrito ali, for provável que benefícios futuros econômicos fluirão para a entidade. Né? Mas se não tem mais isso na definição de ativo, também não devia implicar no reconhecimento do ativo imobilizado, especificamente do ativo imobilizado. É uma pergunta assim que, tipo assim, eu fiquei... eu tentei pesquisar um pouco, mas não encontrei nenhuma resposta em materiais da internet, enfim, também no próprio CPC eu tentei achar, eu até imaginei que teria uma nova revisão para o próprio CPC do ativo imobilizado, mas também eu não achei. Enfim, e aí fica o questionamento também para o professor e para os demais colegas que quiserem contribuir também com o tema. Mas enfim, né, o custo do item, aí no item B ali, o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Isso aqui é algo completamente compreensível, né? Para ser reconhecido algo tem que ter uma mensuração confiável. Enfim, e aí segue ali mais alguns pontos, né? Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo imobilizado, quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizados, também são contabilizados como ativo imobilizado. Bom, então aqui ele fala um pouco sobre a questão de peças de reposição e ferramentas, e ele dá um norte, assim, em relação a, sei lá, equipamentos periféricos, eu imagino, né? E aí ele dá um critério ali, que se um equipamento periférico só puder ser utilizado quando ele estiver em conexão com algum item do ativo imobilizado, ele também pode ser contabilizado como ativo imobilizado. Mas é claro, isso aqui vai depender muito do julgamento da pessoa, né, que está ali, eu imagino, levando também em consideração o princípio de materialidade, né, a tempestividade da informação, às vezes é um custo assim, ó, que é irrelevante, não vai fazer, não causa impacto sobre a demonstração, e o próprio custo de apurar a informação não vai ser vantajoso para a empresa, entendem? Ou não vai valer a pena, né? Ter um custo para levantar aquela informação que não vai causar impacto relevante na demonstração contábil. Enfim, aí ele segue nos outros pontos ali.
Este pronunciamento não prescreve a unidade de medida para o reconhecimento, ou seja, aquilo que constitui um item do ativo imobilizado. Assim, é necessário exercer o julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias específicas da entidade. Pode ser apropriado agregar itens individualmente insignificantes, tais como moldes, ferramentas e bases, e aplicar os critérios ao valor conjunto. Bom, então aqui ele fala o que eu já tinha comentado ali antes, e aí coloca mais um ponto aqui, que é em relação a agregar itens individualmente. Isso aqui eu faço um pouco na minha função de assistente contábil ali no lugar onde eu trabalho. Meu chefe até fala, às vezes, para pegar a nota fiscal e olhar assim, é tudo um mesmo item, ou itens parecidos que não vão ser relevantes em termos de preços individuais, né? Não, tipo, a nota tem 20 itens e a nota total dá uns, sei lá, uns 6 mil reais, por exemplo. Mas aí cada item tem um valor menor que não seria tão relevante reconhecer 20 itens, por exemplo, com aqueles valores pequenos, né? Não seria relevante. E às vezes é diversas coisas, tipo assim, sei lá, componentes eletrônicos para as instalações elétricas. Deixa eu lembrar de alguma outra coisa. Não sei, às vezes tomadas. Não sei, eu não lembro assim com precisão os exemplos, né? Porque é bastante coisa que a gente vê ali. Mas tipo assim, eu lembro que impressoras fiscais, aquelas Bematec, enfim, Daruma, outros modelos, ele pede que eu contabilize separadamente, porque daí cada impressora é por volta de 2 mil, 3 mil reais, assim, e na nota não vem muitos itens, quando a gente compra impressora fiscal, né, vem por volta de 2 ou 3 itens. Então aí a gente aplica o critério de contabilizar separadamente, que vai ser interessante. Enfim, e aí ele continua dizendo: a entidade deve avaliar, segundo esse princípio de reconhecimento, todos os seus custos com ativos imobilizados no momento em que eles são incorridos. Esses custos incluem custos incorridos inicialmente para adquirir ou construir um item do ativo imobilizado e os seus custos incorridos posteriormente para renová-los, substituir suas partes ou dar manutenção. Bom, aqui ele fala um pouco sobre o que vai compor o custo do ativo imobilizado. Deixa eu até ver na próxima tela se ele não... aqui, eu acho que ele... Não, é melhor... Bom, enfim. Aqui ele, bom, ele diz ali, né? A entidade deve avaliar, segundo esse princípio de reconhecimento, todos os seus custos com ativos imobilizados no momento em que eles são incorridos. Esses custos incluem custos incorridos inicialmente para adquirir ou construir o item do ativo imobilizado e os custos incorridos posteriormente para renová-lo, substituir suas partes ou dar manutenção a ele, né? Então, por exemplo, é aquela questão que a gente já ouve falar no curso sobre comprar o ativo imobilizado e também computar todos os gastos incluídos para colocar o ativo em funcionamento, né? Em perfeito estado, em perfeito funcionamento. Mais para frente ali eu acho que o CPC vai falar com palavras mais explícitas isso daí, né? Enfim. Bom, e aí o CPC coloca ali os custos iniciais. Itens do ativo imobilizado podem ser adquiridos por razões de segurança ou ambientais. A aquisição de tal ativo imobilizado, embora não aumentando diretamente os futuros benefícios econômicos de qualquer item específico já existente do ativo imobilizado, pode ser necessária para que a entidade obtenha os benefícios econômicos futuros de seus outros ativos. Esses itens do ativo imobilizado qualificam-se para o reconhecimento como ativo porque permitem à entidade obter benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados acima dos benefícios econômicos que obteria caso não tivesse adquirido esses itens. Por exemplo, e aí ele fala do exemplo que eu comentei no início, né? Que ele dá o exemplo. Por exemplo, uma indústria química pode instalar novos processos químicos de manuseamento a fim de atender às exigências ambientais para a produção e armazenamento de produtos químicos perigosos.
Os melhoramentos e as benfeitorias nas instalações são reconhecidos como ativos, porque sem eles a entidade não estaria em condições de fabricar e vender tais produtos químicos. Entretanto, o valor contábil resultante desse ativo e dos ativos relacionados deve ter redução ao valor recuperável, revisada de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, redução ao valor recuperável. Bom, aqui eu acho que fica bem claro, né? Ele deu ali o exemplo de que, embora os ativos ali, o melhoramento nas instalações não fossem algo que fosse gerar diretamente o ativo imobilizado, ou melhor, o ativo específico da qual os benefícios fluirão para a entidade, né? Ainda assim, sem esses gastos no melhoramento ali das instalações, não seria possível a empresa operar. Então, pode ser incluído esses gastos esse custo com gasto pode ser colocado no ativo imobilizado, com aquela ressalva ali de que ele cita de que do pronunciamento técnico da redução do valor recuperável, né, dos ativos, o valor contábil resultante desses ativos deve ter a redução ao valor recuperável revisada, né, de acordo com esse pronunciamento. Bom, e aí eles continuam seguindo, né, os custos subsequentes. Parte de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer substituição em intervalos regulares. Por exemplo, um forno pode requerer novo revestimento após um número específico de horas de uso. Ou o interior dos aviões, como bancos e equipamentos internos, pode exigir substituição diversas vezes durante a vida dos aviões. Ou melhor ali, durante a vida da estrutura, melhor. Itens do ativo imobilizado também podem ser adquiridos para efetuar substituição recorrente menos frequente, tal como a substituição de paredes interiores de edifício, ou para efetuar substituição não recorrente. Segundo o princípio do reconhecimento do item 7, que foi o item que a gente tratou ali anteriormente, a entidade reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado o custo da peça reposta desse item, quando o custo é incorrido, se os critérios de reconhecimento forem atendidos, né? Ou seja, aqueles critérios, benefícios fluirão para a entidade e a entidade espera utilizar o ativo durante mais de um ano, né? Mais de um exercício. Enfim, o valor contábil das peças que são substituídas é baixado de acordo com as disposições de baixa deste pronunciamento. As disposições de baixa desse pronunciamento a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas que o CPC coloca as disposições de baixa mais para o final do pronunciamento, né? Bom, enfim, aqui esse primeiro texto, nessa parte dos custos subsequentes, ele fala ali sobre ativos que podem ter reposição de peças interiores e tudo mais, né? E aqui foi um ponto que eu achei bem interessante, uma coisa nova que eu, tipo assim, eu nunca tinha parado para pensar, mas que faz total sentido, né? Óbvio. Senão não estaria no CPC, inclusive. Mas é a questão dessa substituição de peças, enfim, ali ele fala também do exemplo do forno, né? E aí eu parei um pouco para pensar assim, tá, mas como é que funcionaria a depreciação disso, né? Porque daí tu tem um item imobilizado, que ele deprecia de uma forma geral como um todo, mas o interior dele se sofre algum tipo de manutenção necessária, né? Como falou ali o exemplo do forno ou do avião. Como é que funciona daí? Eu tenho que depreciar essas peças interiores que foram repostas ali, e aí eu fico com duas depreciações distintas para um mesmo item de ativo imobilizado. Como é que ficaria isso? Bom, mais para frente no CPC ele explica melhor, mas assim, eu já posso meio que adiantar que é mais ou menos nessa linha, né? Mais ou menos nessa linha. Claro, tudo depende do julgamento de quem está avaliando ali e da entidade que vai reportar a informação, né? Sempre partindo desse princípio. Mas pode acontecer sim de que os componentes, as peças internas ali que sofrem a substituição, eles se tornem um componente
específico, individualizado de depreciação. Então, eu vou depreciar ele sim, de acordo com o que for necessário. Pelo menos foi o que ficou claro para mim ali, né? Foi o que eu entendi do CPC. Né? Bom, e aí ele segue com mais um texto ali. Uma condição para continuar a operar um item do ativo imobilizado, por exemplo, uma aeronave, pode ser a realização regular de inspeções importantes em busca de falhas, independente das peças desse item serem ou não substituídas. Quando cada inspeção importante for efetuada, o seu custo é reconhecido no valor contábil do ativo imobilizado como uma substituição se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Aqueles critérios que a gente já falou ali, que são os critérios do item 7, né, do CPC. Qualquer valor contábil remanescente do custo da inspeção anterior, distinta das peças físicas, é baixado. Isso ocorre independentemente do custo de inspeção anterior ter sido identificado na transação em que o item foi adquirido ou construído. Se necessário, o custo estimado de futura inspeção semelhante pode ser usado como indicador de qual é o custo do componente de inspeção existente, quando o item for adquirido ou construído. Bom, aqui ele coloca uma outra situação, que seria no caso de inspeções regulares, né? E aí ele fala que essas inspeções elas podem ser contabilizadas no custo contábil do ativo imobilizado, mas aí é interessante que ele coloca um aditivo, né? É uma inspeção que tem que ser importante, né? Claro, de novo fica relativo, o que seria uma inspeção importante. No caso ali do exemplo, é claro que inspeções em aviões, se tratando que é um transporte de pessoas, de vidas humanas, né? É sim muito importante a inspeção, óbvio. Mas ainda assim, tipo assim, em outras situações eu acredito que seja algo um pouco mais subjetivo. Mas enfim. E aí ele fala também uma coisa ali que eu acho interessante destacar. Qualquer valor contábil remanescente do custo de inspeção anterior é baixado. Não ficou muito claro para mim como é que seria o lançamento dessa baixa, né? Eu fiquei assim, quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, nossa, mas como é que eu vou efetuar esse valor de custo da inspeção anterior? Como é que eu vou baixar isso? Porque eu também pensei da seguinte maneira: se é um valor contábil que está no custo, ou melhor, se é o custo que está ali no valor contábil reconhecido no ativo imobilizado, ele de certa forma deve ter uma depreciação. E aí a entidade teria que, nessa situação, eu acredito que teria que fazer um controle individual do valor de depreciação específico do custo da inspeção feita anteriormente. E aí é um controle um pouco mais assim sofisticado, rebuscado, complexo, digamos assim, que não ficou muito claro para mim como é que se daria isso na prática, né? Na verdade, também essas são as principais dúvidas em relação aos CPCs, e quando eu tive lendo esse CPC, foi sempre em relação à prática disso, né? Como é que se daria na prática? Porque a gente lê ali, tudo bem, nós temos um pouco assim de conhecimento para conseguir entender os termos ali desse CPC, né? Não de todos, mas enfim, desse CPC. Só que na prática é um pouco mais assim, não é tão claro assim. A gente fica, eu pelo menos fico pensando como é que faria isso, né? Como é que seriam os critérios para, enfim, da mensuração, do valor, enfim, né? Bom, vamos seguir aqui então. Tá, e aí ele começa então na mensuração. Tá? Esse CPC 27 aqui do ativo imobilizado, ele separa a mensuração por assim momentos, né? Etapas, digamos assim. Momentos, melhor dizendo. Tem a mensuração no reconhecimento,
e depois a mensurações subsequentes, após o reconhecimento inicial, né? Enfim, a gente vai falar nos próximos slides ali. Um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. Então, uma afirmação bem categórica, bem direta, bem objetiva. O item tem que ser mensurado pelo seu custo, né? Só que daí, logo em seguida, ele já coloca os elementos do custo, né? Então, ali diz o seguinte: o custo de um item do ativo imobilizado compreende seu preço de aquisição acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Aqui é importante frisar que são impostos não recuperáveis, né? Enfim, segue. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item de restauração do local no qual este está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido, ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Bom, então aqui o item B e C falaram mais ou menos naquilo que a gente tinha comentado antes, sobre todos os custos incorridos para colocar o ativo em condições de uso, né? Bom, e aí ele coloca exemplos de custos diretamente, que são atribuíveis diretamente ao ativo, né? E ali diz: custo de benefícios aos empregados, tal como definidos no pronunciamento técnico CPC 33, benefícios a empregados, decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado. Isso aqui me confundiu um pouco, esse item A, eu lembro quando eu estava lendo, que eu fiquei pensando assim, tá, mas como assim custos de benefícios aos empregados? Quer dizer que, sei lá, os benefícios trabalhistas lá, sei lá, os direitos trabalhistas lá, FGTS, os abonos salariais, enfim, a gente vai ter que, salário família, né? A gente vai ter que colocar também no custo, mas não é bem assim, né? Tipo, ali diz que são os decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado, né? Então, imagino que sejam profissionais aqui autônomos, enfim, ou empregados, só que são empregados que trabalham diretamente na construção do ativo imobilizado, né? Não sei, de repente a instalação ali, o salário pago aos instaladores, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí segue custos de preparação do local, que a gente já tinha comentado antes também, custos de frete, de manuseio, também a gente tinha comentado, custos de instalação e montagem, da mesma forma, custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após a dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido, enquanto se coloca o ativo nesse local e condição, tais como as amostras produzidas quando se testa o equipamento. E os honorários profissionais. Bom, e aí ele fala dos custos de um item imobilizado que não são, ou melhor, exemplos que não são custos de um item do ativo imobilizado, né? E aí diz: os custos de abertura de nova instalação, custos incorridos na introdução de um novo produto ou serviço, incluído propaganda e atividades promocionais, custos de transferência das atividades para um novo local ou para nova categoria de clientes, incluído custos de treinamento, e custos administrativos e outros custos indiretos. Né? Em relação à abertura de nova instalação, eu imagino assim, seria algo, por exemplo, a abertura de um galpão logístico, por exemplo, ou o próprio galpão onde será colocado a máquina, por exemplo, que vai produzir as unidades, né?
essa abertura não seria um custo de ativo imobilizado, né? Enfim. Bom, então ali continua dizendo: um ativo imobilizado pode ser adquirido por meio de uma permuta por ativo não monetário, ou conjuntos de ativos monetários e não monetários. Os ativos objetos de permuta podem ser de mesma natureza ou de naturezas diferentes. O texto a seguir refere-se apenas à permuta de ativo não monetário. Por outro, todavia, o mesmo conceito pode ser aplicado a todas as permutas descritas anteriormente. Bom, então aqui a permuta, no caso, é a troca que ele se refere, né? Então imagina que a gente vai comprar uma máquina, mas numa negociação paga uma parte em dinheiro e a outra parte a gente dá um carro ou algum outro ativo imobilizado, também pode ser, que a gente tenha, mas que ele não seja monetário, né? Então eu imagino que seja essa a situação. E aí ele diz: o custo de tal item do ativo imobilizado, de tal item, ele está se referindo ao item que vai ser cedido, né? O item de permuta. É mensurado pelo valor justo, a não ser que a operação de permuta não tenha natureza comercial ou o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possam ser mensurados com segurança. O ativo adquirido é mensurado dessa forma, mesmo que a entidade não consiga dar baixa imediata ao ativo cedido. Se o ativo adquirido não for mensurável a valor justo, seu custo é determinado pelo valor contábil do ativo cedido. Né? Então aqui ele coloca como se fosse uma métrica última, assim, né? Se todos os outros itens falharem ali dos critérios, a gente coloca que o ativo cedido vai ter o mesmo valor contábil do ativo recebido em troca, né? É um pouco complicado, eu imagino, pensar dessa forma, mas é um critério último, né? É um critério último. Enfim, ali eu ia comentar alguma coisa aqui, deixa eu ver. A operação de permuta não tem natureza comercial. Ah, sim, tá. A natureza comercial, daí, o ativo, o CPC ele vai dar critérios para se identificar uma natureza comercial. E ali é logo ali embaixo, né? A natureza comercial, a configuração, ou seja, risco, oportunidade e valor dos fluxos de caixa do ativo recebido for diferente da configuração dos fluxos de caixa do ativo cedido, ou o valor específico para a entidade de parcela de suas atividades for afetado pelas mudanças resultantes da permuta. A diferença em A ou B forem significativas em relação ao valor justo dos ativos permutados. Aqui foi um pouco mais complicado de entender, mas a gente segue aqui. Bom, método de custo e reavaliação. Bom, aqui o método de custo e a reavaliação, melhor dizendo, seria onde o pronunciamento coloca a mensuração após o reconhecimento inicial. Né? E aí diz o seguinte: após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação por perda de valor recuperável acumuladas. Né? Bom, isso aqui a gente já tinha tratado. E aí ele fala sobre a questão do reconhecimento e reavaliação após o reconhecimento inicial. Né? Após o reconhecimento como um ativo, o item do ativo imobilizado, cujo o valor justo possa ser mensurado confiavelmente, pode ser apresentado, se permitido por lei, pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo à data da reavaliação, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulado subsequentes. A reavaliação deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não apresente divergência relevante em relação ao seu valor justo na data do balanço. E aí, o próprio pronunciamento coloca uma notinha ali, né?
a reavaliação de bens tangíveis e intangíveis não é permitida devido às disposições contidas na Lei 11.638 de 2007, que alterou a Lei 6404 de 1976. Né? Essa nota incluída pela revisão CPC 13. Né? E aí o CPC ele até coloca outros critérios ali em relação à reavaliação dos ativos, mas eu não quis colocar nessa apresentação porque como não é permitida a reavaliação, e eu também procurei algumas informações e eu não achei nada em relação a mudanças posteriores na lei que permitissem uma reavaliação, né? Então eu decidi assim não incluir nessa apresentação, mas o CPC separa ali uns 2, 3 tópicos, alguns pontos ali falando de como seria essa reavaliação se fosse permitida por lei, né? Então, pelo que eu me lembro, acho, se eu não me engano, teria que ser feita no mínimo uma vez por a cada término de exercício, teria que ser informados em notas explicativas todos os ativos que foram reavaliados, né? Bem como as suas depreciações e o valor e a redução ao valor recuperável deles, né? Bom, e aí o CPC daí fala sobre a depreciação desses ativos imobilizados. Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente. Ok, isso aqui é bem claro, né? Não dá para depreciar tudo um grupo só, vou depreciar todo o grupo dos veículos, né? E aí a empresa tem carro, moto, caminhão, enfim, tem que depreciar um por um, né? A entidade deve alocar o valor inicialmente reconhecido de item do ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e deve depreciá-los separadamente. Por exemplo, e aí de novo ele dá o exemplo, né? Por exemplo, pode ser adequado depreciar separadamente a estrutura e os motores da aeronave. De forma similar, se o arrendador adquire o ativo imobilizado que esteja sujeito a arrendamento operacional, pode ser adequado depreciar separadamente os montantes relativos ao custo daquele item que sejam atribuíveis a condições de contrato de arrendamento favoráveis ou desfavoráveis em relação às condições de mercado. Né? Bom, o arrendamento aqui operacional, eu imagino que seja aquele arrendamento em que a empresa compra, né? Ao final do contrato a empresa compra o ativo imobilizado, e aí eu imagino o seguinte, que nessa situação em que a empresa compra, para que o ativo já não fique distorcido, né, em relação à sua depreciação, porque imagina a situação, a empresa usou durante 5 anos enquanto o contrato estava em vigência, mas aí no final ela compra e aí o ativo não está novo, ele já foi usado durante 5 anos, e aí dessa forma, se começasse uma depreciação do zero ali, né, com valor residual ainda cheio, né, ou melhor, com valor depreciável ainda cheio, a depreciação, o saldo e o cálculo de depreciação ficaria um pouco distorcido da realidade, porque o item já foi usado durante ali 5 anos de contrato, por exemplo, né. Então, eu acho que é em relação a essa situação que o CPC coloca essa situação aqui, né. Enfim, ele segue. A depreciação do período deve ser normalmente reconhecida no resultado. No entanto, por vezes, os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são absorvidos para a redução de outros ativos. Nesses casos, a depreciação faz parte do custo de outro ativo, devendo ser incluída no seu valor contábil. Por exemplo, a depreciação de máquinas e equipamentos de produção é incluída nos custos de produção de estoque. Ver o pronunciamento técnico CPC 16 estoques. De forma semelhante, a depreciação de ativos imobilizados usados para atividade de desenvolvimento pode ser incluída no custo de um ativo intangível, reconhecido de acordo com o pronunciamento técnico CPC 04. Bom, aqui
Deixa eu ver aqui que ele fala. A depreciação faz parte do custo de outro ativo devendo ser incluído no seu valor contábil. Aqui quando ele fala, por exemplo, aqui, ó, a depreciação de máquinas e equipamentos de produção é incluída nos custos de produção de estoque, eu lembro da cadeira de métodos ou melhor, metodologia básica de custos e depois gestão estratégica de custos, que eu confundi às vezes em relação à depreciação de máquinas usadas na produção, né? E essa depreciação era englobada no custo, era rateado, né? Dependendo ali dos critérios de rateio, ou melhor, dos critérios de apropriação de custos, mas eu lembro que era apropriado o custo da depreciação ao custo do produto, né? Como custo indireto, obviamente, mas que era apropriado esse custo. E aí, lendo isso aqui no CPC, eu consigo conectar essas duas ideias, e aí eu consigo entender o que o CPC quer dizer em relação ali, quando ele dá esse exemplo, né, da depreciação de máquinas e equipamentos, sendo incluída nos custos de produção de estoques, né. Então, de novo, aquela questão que eu falei logo no início, né, a realidade é muito importante para conseguir entender a questão dos CPCs ali e como a norma é colocada conceitualmente, né? Porque se a gente ficar só lendo a norma e não ter uma situação concreta no dia para enxergar o funcionamento prático da norma, a gente fica só numa conceituação abstrata e aquilo ali vira um decoreba e passou a cadeira no próximo semestre a gente já não entende mais nada, ou esquece tudo, melhor dizendo, né? A gente já esqueceu tudo. Então, eu lembro desse ponto ali quando a gente viu nessas cadeiras de custo aí, e eu consigo relacionar agora. Isso é bem interessante, assim, só uma observação pessoal minha enquanto eu estava lendo esse CPC aqui, né? Enfim. Bom, e aí ele continua dizendo: a depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. A depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para a venda. Isso a gente tinha visto também em Societária 1, né? Que o ativo tem um prazo máximo ali de ficar 1 ano nessa classificação de mantido para venda e, enfim, a empresa tem que se comprometer com o plano de venda lá, enfim, coisas que estão especificadas nesse CPC ali, ativo circulante, não circulante mantido para venda, né? O CPC 31. E aí ele segue: ou ainda na data em que o ativo é baixado, o que ocorreu primeiro. Portanto, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. No entanto, de acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção. O que ele está querendo dizer aqui? Aqui ele está querendo dizer o seguinte: vamos imaginar uma situação que a empresa ela não está usando a máquina e aí ela tira a máquina ali, enfim, da linha de produção e coloca a máquina num estoque lá, num cantinho reservado da empresa, né, num modo ocioso. Nesse momento, a depreciação não cessa, de acordo com o CPC. Ela não tem que cessar, ela continua depreciando. Tá? Caso, com exceção, óbvio, se já tivesse sido totalmente depreciado, né? Não tiver mais valor depreciável, só tiver só no valor residual, né? Mas enfim, e aí ele continua dizendo que, apesar de ser obrigado a depreciar quando está no modo ocioso, a depreciação pode ser zero, ter valor zero quando não houver produção. Entenderam? Então, tipo, se não houver produção, a depreciação pode ser zero. E eu imagino que nessa situação se aplicaria mais o método um método não atrelado ao tempo, né? Mas sim um método atrelado à produção de peças, né? Enfim, aí ele continua dizendo: a vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade.
A política de gestão de ativos da entidade pode considerar a alienação de ativos após um período determinado ou após o consumo de uma proporção específica de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Por isso, a vida útil de um ativo pode ser menor do que sua vida econômica. A estimativa da vida útil do ativo é uma questão de julgamento baseada na experiência da entidade com os ativos semelhantes. Bom, enfim, aqui ele fala que é aquilo que a gente já tinha comentado, né? A definição de vida útil é algo subjetivo a cada entidade, a cada empresa. Né? E aí ele continua: terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente. Com algumas exceções, como as pedreiras e os locais usados como aterro, os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados. Os edifícios têm vida útil limitada e, por isso, são ativos depreciáveis. O aumento de valor de um terreno no qual um edifício esteja construído não afeta o valor contábil do edifício. Então, aqui, de novo, né, ele fala que, como eu comentei no início, é bem simples, bem direto de entender ali os textos aqui desse CPC, né? E aí ele fala que o aumento de valor de um terreno no qual um edifício esteja construído não afeta o valor contábil. Então, deixa bem claro de que são duas coisas separadas, né? O terreno e o edifício que esteja construído nesse terreno. E aí continua: vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Tais métodos incluem o método de linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método de unidades produzidas. A depreciação pelo método linear resulta numa despesa constante durante a vida útil do ativo. Caso o seu valor residual não se altere. O método dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente durante a vida útil. O método das unidades produzidas resulta em despesa baseada no uso da produção, no uso ou produção esperados. A entidade seleciona o método que melhor reflita o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros esperados e incorporados no ativo. Esse método é aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão. Então, aqui o CPC reconhece que pode acontecer uma mudança, né? Na forma de depreciação de um ativo imobilizado. Eu acredito que essa mudança não pode se dar no mesmo exercício, tem que esperar o término do exercício para no exercício seguinte começar um novo método de depreciação. Só que aqui também o CPC não é muito claro, né? Porque ele fala 3 métodos: o linear, o decrescente e o método das unidades produzidas. O método linear é aquele que a gente já conhece, né? A gente traça um período de vida útil e vai depreciando sempre a mesma coisa. Por isso que ele fala que é uma despesa, resulta numa despesa constante durante a vida útil do ativo. O método dos saldos decrescentes, eu acredito que seja aquele método que a gente viu também lá em intermediária 1, ou melhor, não existe intermediária 2, né? Intermediária, que era o método da soma dos dígitos, né? Era uma fração ali, aí somava os dígitos da vida útil. Eu não lembro exatamente como se fazia, mas eu lembro que existia esse método aí. E o ativo ia depreciando de forma decrescente ao longo da sua vida útil, né? Bom, nesse caso eu acredito que aqui o CPC podia ter deixado claro, né, a que método se referia, mas enfim, talvez até o CPC foi escrito em 2009, né? Não sei se eles deixaram assim porque poderiam novos métodos serem elaborados com o passar do tempo, enfim. E aí, mas enfim, né? E aí, o terceiro método que ele cita ali é em relação às unidades produzidas, né? Que não é um método atrelado à questão do tempo. Né? Bom, aí ele fala da baixa, que é um outro ponto ali que ele coloca, né? A gente tinha comentado lá no início. O valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado
por ocasião de sua alienação, ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. Ganhos e perdas decorrentes da baixa de um ativo, de um item do ativo imobilizado devem ser reconhecidos no resultado quando o item é baixado. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um ativo, de um item do ativo imobilizado, devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do item. Então aqui bem claro, bem fácil de entender aqui essas questões, né? Bom, e aí segue, acho que esse é um dos últimos pontos aqui, a questão da divulgação. As demonstrações contábeis devem divulgar para cada classe de ativo imobilizado os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto, os métodos de depreciação utilizados, as vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas, o valor contábil do bruto e a depreciação acumulada, mais as perdas por redução ao valor recuperável acumuladas no início e no final do período, e a conciliação do valor contábil no início e no final do período. Bom, então aqui é aquelas as políticas, né, de divulgação das demonstrações contábeis, e CPC deixa claro esses pontos aí que devem ser divulgados na divulgação, na apresentação das demonstrações contábeis, né? E aí ele segue com mais alguns pontos. As demonstrações contábeis também devem divulgar a existência de valores contábeis de ativos cuja titularidade é restrita, como os ativos imobilizados formalmente ou na essência oferecidos como garantia de obrigações e os adquiridos mediante operação de leasing conforme CPC 06. Bom, aqui ele fala, né, que se tem algum ativo que está oferecido como garantia, é uma contraprestação, pode ser de qualquer natureza, sei lá, um empréstimo ou alguma outra situação, imagino, não sei, não sei, de repente algo judicial, né? Esses ativos devem ser apresentados ali, divulgados também nas demonstrações contábeis, né? E também os ativos de operação de leasing, que a gente tinha comentado antes. E aí segue com os outros itens ali. O valor dos gastos reconhecidos no valor contábil de um item do ativo imobilizado durante sua construção. O valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados e, se não for divulgado separadamente no corpo da demonstração do resultado, o valor das indenizações de terceiros por itens do ativo imobilizado de que tenham sido desvalorizados, perdidos ou abandonados, incluído no resultado. Essa questão da indenização de terceiros é outro ponto ali que o CPC coloca, né? Ele traz uns 3 ou 4 pontos ali também. Eu acabei não colocando muito estendido assim essa questão aqui nos slides, né? E aí, por fim, ele coloca ali a divulgação dos métodos adotados e das estimativas das vidas úteis ou das taxas de depreciação fornece aos usuários das demonstrações contábeis informação que lhes permite revisar as políticas contábeis pela administração e facilita comparações com outras entidades. Por razões semelhantes, é necessário divulgar a depreciação, que é reconhecida no resultado, quer como parte do custo de outros ativos durante o período, e a depreciação acumulada no final do período. Bom, esse ponto aqui fica claro o objetivo, eu acho que fica claro o objetivo do CPC em relação a gerar informações para investidores, né? Porque ali ele fala que permite revisar as políticas selecionadas pela administração e facilita comparações entre outras entidades, né? Então, sempre aquela questão de deixar a informação transparente para o investidor, enfim, que trata toda a contabilidade internacional e financeira, né? Enfim.
E aí o último ponto, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, redução a valor recuperável dos ativos, a entidade deve divulgar informações sobre ativos imobilizados que perderam o seu valor. Então, qualquer ativo imobilizado que tenha perdido o valor em relação à redução a valor recuperável deve ser informado na divulgação das informações, das demonstrações contábeis, né? Bom, pessoal, acho que era isso. 1 hora e 5 minutos. Eu peço desculpas se eu me embolei ali em alguns momentos, mas eu quis dar a minha visão geral sobre o ativo imobilizado, sobre esse CPC. Enfim, eu tentei colocar algum roteirinho aqui para me organizar, enfim, né? Mas é um pouco difícil acompanhar várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente não tem o hábito, né? A gente não é professor, então não tem essa prática assim de falar, né? E também, óbvio, não é formado na área, enfim. Então, eu espero que tenha sido válida a minha contribuição e que vocês tenham entendido o assunto ali, né? E consigam, eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com o crescimento de vocês no curso, tá? Muito obrigado e bom semestre a todos.